segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, leremos novamente o 22 e o 23. Quem encontrou, diga comigo: eu vou morar no céu. Diz assim: a candeia do corpo são os, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grande serão tais trevas. Fecha os teus olhos ainda com a tua Bíblia aberta, Pai. Nós estamos aqui diante ao Senhor, rendendo a Ti toda a honra, toda a glória, todo o domínio. Sabemos que nada temos, mas Tu tens tudo, nada podemos, mas Tu pode todas as coisas. Por isso, Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua palavra fale conosco, fale comigo, fale com a Tua igreja, pois somos pobres e necessitados, porém o Senhor tem cuidado de nós, e que em tudo o Teu nome seja glorificado, e a Tua palavra nessa noite encontre corações abertos, dispostos a Te ouvir. Assim oramos crendo, em nome de Jesus. Alguém pode dizer glória a Deus? Tome seu assento, fique à vontade. Amados, lemos esta palavra tão conhecida, Jesus agora, do capítulo 5 ao 7, o grande sermão do monte. Jesus vai trazer ensinamentos, e eu peço a sua atenção por um breve momento de tempo, para que nós possamos entender o que o Espírito Santo quer falar conosco, pois sabemos que Ele tem boca e fala, tem pés e anda, e Ele tem mãos e opera, glória a Deus. Então Jesus vem falando várias coisas nesse sermão. Se você ainda não leu, ou se leu há muito tempo, eu recomendo que você leia, do 5 ao 7, ali Jesus vai trazer ensinamentos práticos sobre a vida cristã, e Jesus vai nos ensinar várias coisas. Então, topicamente falando, Jesus agora está falando de algo muito interessante, que é sobre os olhos. Os olhos são a candeia do corpo. Isso tem que trazer temor ao nosso coração, diaconisa Rayane, porque se os nossos olhos muitas vezes refletem o que há dentro de nós, o que temos visto é uma palavra muito importante de falarmos, de pensarmos e de nos perguntarmos. Porque se os olhos são a lâmpada do corpo, se os olhos forem bons, o corpo será bom. Porém, a Bíblia vai dizer, se esses mesmos olhos forem ruins, grandes trevas terão dentro de nós. E interessante que não são dois tipos de olhos, são os mesmos olhos. Assim como da mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada, os olhos também, eles não podem olhar para o que é bom ou o que é ruim. Eles têm que ter uma direção, e biblicamente Jesus está dizendo, olha, prestem bem atenção nos seus olhos. Porque nós estamos falando de várias coisas, pastores têm sempre nos instruído muito bem, nós somos muito bem alimentados, e alimentar quem é bem alimentado muitas vezes é complicado, mas eu sei que o Espírito Santo falará conosco nessa noite. Então os olhos é algo para a gente ter um compromisso fiel e prestar bem a atenção, porque muitas vezes vigiamos na mente, o coração, mas deixamos desapercebido o que deixa entrar, que é os olhos. Tudo começa nos olhos. Jesus quando vem, Ele vem para cumprir a lei. Jesus vai dizer, olha, eu não vim para não cumprir, eu vim para cumprir a lei. Mas Ele vai dizer algumas coisas adentro, porque as pessoas estavam vivendo a lei, vivendo os mandamentos superficialmente. E Jesus vai dizer, olha, está escrito, não adulterarás. Mas Jesus vai dizer, mas se tu somente olhar. A gente olha por onde? Pelos olhos. Se tu somente olhar com desejo impuro para com uma mulher, já adulterou com ela. Por isso é importante nós falarmos sobre os olhos. Falamos da mente, falamos do coração, já falamos também algumas coisas dos olhos, mas o Espírito Santo falará ao meu coração neste dia, sobre a gente aprofundar um pouco, sobre o que a Bíblia diz sobre os meus olhos.
Você já parou para pensar o que a Bíblia diz sobre os meus olhos? Nós vemos aqui a importância da clareza de visão e como a nossa percepção pode influenciar nossa vida espiritual e moral. Eu acho interessante, e conversando com um irmão no domingo passado, retrasado, e quando a gente conversa com alguém, muitas vezes Deus vai falando conosco, e eu dizendo a ele sobre essas questões, sobre os olhos, porque sempre existem dois pontos de vista. Mateus, eu te pergunto, esse copo está meio cheio ou meio vazio? E agora? Depende. Tudo vai depender do seu ponto de. Por isso, como olhamos as coisas, como vemos a coisa, faz total diferença. Já viu que muitas vezes o murmurador, ele só olha para o que está ruim e esquece o que está bom. Por exemplo, você tem o carro, eu tenho um carro, o carro dá problema, e você diz, mas esse carro só me dá esse problema. Mas você não lembra que semana passada, na chuva, esse carro te trouxe para a igreja, te levou para casa, sem você molhar nenhuma gota sequer. Então, tudo depende do ponto de vista. E por isso é importante a gente ajustar a nossa visão. Então nessa noite eu quero falar em breves palavras aqui sobre o tema ajustando a minha visão. Você pode repetir comigo? Ajustando a minha visão. Porque biblicamente dizendo, se os meus olhos forem bons, eu serei bom. Se eu conseguir olhar para as coisas de forma boa, logo eu serei uma pessoa muito melhor. E isso é claro. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós estamos em um culto de ensino. Se o DCM puder me ajudar, mas você abra a tua Bíblia, é só para ele me ajudar, que para mim fica mais complexo abrir toda vez aqui. Para você vai aí que eu vou me ajustando aqui também, tá bom? Abra comigo, por favor, a tua Bíblia no Salmo de número 119, verso 18. Nós vamos aprender que estes olhos que você tem, eles podem fazer total diferença nas nossas vidas, porque a palavra vai nos ensinar com que esses olhos possam olhar com discernimento e compreensão das Escrituras. Olha o que diz o Salmo 119, o salmista vai dizer, olha, abre tu os meus olhos, abre o quê? Os meus olhos. Se precisa ser aberto é porque logo estava fechado. Mas você vai pedir para quê, salmista? Para que abrir os teus olhos? Tu está pedindo a Deus para abrir os teus olhos para quê? Para que veja as maravilhas da tua lei. Olha que coisa maravilhosa. Nós entendemos que se pede para abrir está fechado. E se está fechado, não compreende as maravilhas da lei, da palavra, da Bíblia. E nós estamos aprendendo do poder da igreja, e dos poderes da igreja vem através da leitura da palavra. Mas não vale a pena só ler, senão entender. Já viu a expressão, quando a Bíblia vai dizer sobre os ídolos, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não andam, e torne-se semelhante a eles, aqueles que os adoram. Então, esse não ver aqui, ele é muito interessante, porque nós estamos diante de uma palavra viva e fiel. Quem crê que a palavra não contém, mas é a palavra de Deus? Mas nós temos que aprender a orar como o salmista. Senhor, abre os meus olhos para conhecer as maravilhas da tua lei. Os mandamentos dessa lei, as direções que Jesus traz a nós, não são pesados. Muitas vezes são os meus olhos e os teus olhos que estão fechados para as maravilhas da lei.
Tudo que Jesus diz a nós é maravilhoso. Por que, Mateus? Você pode me perguntar. Porque tudo que Jesus diz é para nos melhorar, até aquele grande dia Ele vir nos buscar e dizer: vinde, benditos do meu Pai. Por isso, nas nossas orações, nós temos que orar pedindo: Senhor, abre os meus olhos para entender. E aqui o salmista está dizendo não para entender, para falar para alguém. Ele está falando: olha, abre os meus olhos para que eu entenda, para que eu viva, para que eu compreenda o que esses mandamentos têm e as maravilhas escondidas nesta palavra. Eu não sei vocês, mas eu fico assim, muito entusiasmado, muito espantado, quando determinada pessoa, pastor, pastora, pregador, lê um versículo que você já leu ele 15, 20, 30 vezes, e você fala: da onde esse camarada tirou isso? Porque os olhos têm que estar abertos para contemplar as maravilhas da lei do Senhor, da palavra de Deus. Eu não sei como você chegou. Puder deixar o versículo para mim, DCM, por favor? Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei de uma coisa: como eu e você temos que sair. Primeiro, pedindo ao Senhor: Pai, abre os meus olhos para ver as maravilhas que existem em Ti. Porque para muitos, os mandamentos ou a lei do Senhor é pesado. Não, esta igreja, não, esta Bíblia, não, esse jugo, não, meu irmão, isso aqui é maravilhoso, porque isso aqui nos leva rumo direitinho ao céu. Então os nossos olhos, eles precisam estar abertos para contemplar as maravilhas de Deus. Mas não para aí, porque nós precisamos discernir e compreender as Escrituras. Nós não devemos, eu fiquei assim, vou contar um testemunho a vocês, quem esteve conosco no acampamento do nosso campo de jovens do ano passado, quem esteve? O pastor Brian veio, não sei da onde, ele é gringo, ele é dos Estados Unidos, ele veio, o presbítero Daniel, e começou a nos dizer algumas coisas sobre as Escrituras, e nós temos o costume, nós temos aprendido a ter o costume, e sabemos que temos que ter o costume de ler a palavra, sim ou não? E ler a palavra, um capítulo, 2, 3, 4, 10 por dia. Ele disse: olha, eu estou há 2 anos em 2 versículos, eu falei: não, esse camarada não... 2 anos estudando aquilo, aprofundando nilo, e ele pregou em 2 versículos, mais de 1 hora, eu falei: meu Deus... Senhor, abre os meus olhos para contemplar as maravilhas das Escrituras, porque nós não podemos ler por mera coincidência de ter o hábito, vamos ler porque tem que ler, porque preciso ler, porque eu sou crente. Não, eu preciso ler e pedir ao Senhor sempre antes. Não sei se você tem esse costume, eu tenho por esse costume, sempre antes leio a palavra, digo: Senhor, me ensina o que o Senhor quer ensinar através disso, abre os meus olhos para ver o que eu não estou conseguindo ver, porque os nossos olhos têm que estar abertos para compreender as maravilhas da lei. Você pode levantar a sua mão e dizer: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Glória a Deus. Vamos caminhar, abra comigo a tua Bíblia, Jó, capítulo de número 31, verso 1. Nós vamos aprender que também nós temos que clamar ao Senhor para que esses olhos estejam abertos para as Escrituras, mas também temos que entender e ter o discernimento de ter uma decisão, porque também temos um livre arbítrio. Eu acho interessante, irmã Kátia, o que Jó vai dizer nesse versículo. Ele está falando sobre ele e os compromissos que ele fez diante de Deus. Olha o que ele diz aí, Jó 31, fiz concerto com os meus olhos, fiz uma aliança com os meus olhos, como pois os fixaria nua virgem?
Jó está dizendo o seguinte: olha, eu comigo mesmo, ele soloquiando, falando com ele mesmo, ele disse: eu decidi dentro de mim que os meus olhos seriam e forem puros. Porque os nossos olhos têm que ser puros. Nós temos que ter uma decisão de não contaminar-nos através dos olhos. Nós temos que caminhar e cada dia mais nos aperfeiçoar, buscando a santidade através dos... Se tudo que eu olho entra para dentro de mim, eu tenho que olhar o que é puro. Quem quer ser puro? Quem quer ser santo? Santifique-se mais ainda. Agora o impuro, surge-se mais ainda, mas eu creio que tem uma igreja aqui hoje que quer ser puro, mais puro amanhã, santa, mais santa amanhã, para que naquele dia ele venha buscar os santos, os puros de olhos também. Por isso eu e você temos que ter a consciência e fazer uma aliança conosco mesmo, Ryan, dizendo: olha, os meus olhos são para a glória de Jesus. Ei, adolescente, os teus olhos são para a glória de Jesus. Ei, jovens, os teus olhos têm que ser para a glória de Jesus. Varões, senhoras, ouvintes da palavra, os nossos olhos têm que ser para a glória de Jesus. Porque Ele está nos vendo mais de perto do que nós imaginamos. O temor, eu achei muito bem colocado aquela afirmação e conceituação que o pastor trouxe a nós sobre temor. É saber que Jesus está mais perto do que nós podemos imaginar. Imagine se os meus olhos pudessem ser esses telões nesta noite. Imagine se os teus olhos desse dia pudéssemos passá-los ali naquele telão hoje. E a pergunta é: seríamos envergonhados ou glorificaríamos o nome de Jesus? Porque eu te falo, não vai passar os teus olhares ali, mas Jesus já viu tudo. Não vai passar os meus olhares de hoje, mas Jesus já viu tudo que eu vi. Sim ou não, igreja? Ajustando a minha visão. Eu preciso ajustar os meus olhos e para onde estou olhando, aonde os meus olhos estão me levando, se isso é para a glória do Senhor Jesus. Alguém pode dizer glória a Deus? Isso vem de nós, é uma decisão. Diga comigo, decisão. Jó decidiu. Quantos de nós ouvimos e temos ouvido palavras sobre o poder da decisão, sim ou não? Valfredo, quantas coisas nós não tínhamos a capacidade nenhuma de vencer? Quantos de nós, Paulo, não tínhamos a capacidade de vencer nunca, mas um dia decidimos e a graça do Senhor veio sobre nós e nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso decida hoje, decidamos hoje: olha, Pai, eu faço uma aliança com o Senhor, os meus olhos são puros para a glória do Teu nome. Mas vamos caminhar. Os meus olhos têm que ter discernimento para contemplar as maravilhas. Segundo, os meus olhos têm que ser puros e me levar a viver uma pureza e uma vida de santificação. E a Bíblia vai dizer que sem santificação é impossível ver sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer ver ao Senhor? Quem quer contemplar o Senhor naquele grande dia com esses olhos? Santifica, purifica, limpa, porque essa é a receita que nos levará a ver ao Senhor. Abra comigo a tua Bíblia, Mateus 7, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, coloca aí DCM do 3 ao 5, por favor. Mateus, capítulo de número 7, verso 3 ao 5. Quem está entendendo o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite? Quem já está ajustando a visão? Glória a Deus. Diz assim a Santa Escritura, preste bem atenção, no mesmo sermão. Jesus está falando sobre os olhos, sobre o olhar, sobre ajustar a visão do cristão. Ele diz assim,
Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e a gente repara com os olhos, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Isso aqui é forte demais, sim ou não? E muitas vezes eu e você temos olhos para olhar os olhos dos outros, mas não temos olhos para olhar os nossos próprios. É o que Jesus está dizendo. Ele está falando da importância da autocrítica e do cuidado para não julgar os outros sem examinar as nossas próprias falhas e imperfeições. E o ser humano tem essa tendência, a natureza caída, velha do ser humano, ele tem essa tendência, Maciel, ele tem a tendência, presbítero Maciel, de olhar para o outro e dizer: rapaz, esse irmão, rapaz, essa irmã, rapaz, esta jovem, e Jesus está dizendo: olha, antes de olhar para o outro, olhe no espelho. E deixa eu te dizer uma coisa, Max, se nós nos preocuparmos com as vigas dos nossos olhos, não teremos tempo de olhar o cisco do olho dos outros, porque aquilo que é cisco para nós é viga para os outros, mas aquilo que é viga para os outros é cisco para nós. Nós temos que entender esse ponto de vista que Jesus está dizendo: ei, você precisa ajustar a sua visão, não para ver primeiro os erros dos outros, mas para você se parecer comigo dia após dia. Quantos têm alguma coisa que melhorar aí ainda? Meu Deus! Quantos têm vigas aí nos olhos? Meu Deus! Temos coisas, diaconisa Ângela, para melhorar demais, e Jesus, através dessa palavra, diz assim: olha, deixa eu ajustar a sua visão, para você não ficar preocupando, para eu não me preocupar muito com a vida dos outros, mas ajustar a visão em Cristo, para que o nome dele seja glorificado na minha vida, e quando possível, ajudar o seu irmão e não apontá-lo. É isso que a palavra está falando, simplesmente isso. Cuidado ao julgar alguém antes de se examinar. Quem quer ajustar a visão? Comece a olhar para dentro de você. Presbítero Douglas, quando eu olho para mim eu falo: meu Deus. Eu gosto muito do versículo que diz: aquele que começou a boa obra, ele não terminou ainda ela, mas ele está aperfeiçoando. Quando eu olho para mim, quando você olha para você, fala: meu Deus, tem coisa demais para aperfeiçoar em nós. Tem coisa demais, presbítero Laércio, que nós possamos melhorar em Cristo. Quem precisa orar mais? Quem precisa consagrar mais? Irmão, o cisco no olho do outro é muito menor do que a trave. Deixa eu te dizer uma coisa: a pessoa mais difícil de entrar no céu não é o Saddam Hussein da vida, não é o Lázaro da vida. Jesus salva, liberta. A pessoa que nós consideramos mais difícil de chegar no céu somos nós, porque nós conhecemos os nossos erros, pecados, conhecemos o nosso acordar, o nosso deitar. Por isso, Heloísa, se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos clamar ao Senhor: Pai, olha para mim, se vê, olha para dentro de mim, como o salmista diz: Pai, olha para mim e vê se há em mim algum caminho mau. Porque o ajustar da visão não é para olhar para o irmão, é para olhar para nós. Porque quando nós olhamos para nós, Cristo reflete a luz dele em nós, e nós vemos o que precisamos melhorar. Eu preciso ajustar a minha visão nessa noite. Então nós aprendemos com esses versículos, Jesus está dizendo: olhe para você, olhe para dentro de você. Nós sabemos como estamos, só eu e Deus sei como eu estou, assim como só você e Deus sabe como você está. Estou vendo aqui, presbítero Johnny,
elegante, com cabelos meio grisalhos, né, Luísa? Meio grisalhos, está mais para lá do que para cá, mas está lá. Está ali, olha lá, está ficando vermelho, você quer... Está ali, bonito, elegante, mas só ele sabe como foi o dia dele. Só ele sabe como foi. Deixa eu te falar uma coisa, só eu sei, às vezes, que nesse dia de hoje, eu precisava ter calado e falei. Só você sabe, nesse dia de hoje, olha o Espírito Santo falando com gente aqui, olha, só você e eu sabemos, no dia de hoje, quantas vezes nós poderíamos ter tido gratidão e saiu murmuração do nosso coração, sim ou não, gente? Ajuste a sua visão para que nós possamos alcançar a salvação, aleluia! Ô glória, abra comigo tua Bíblia, Provérbios 15, 30. Provérbios capítulo de número 15, verso de número 30. Eu vou nesta versão aqui, você olhe na sua, depois você veja como está. Essa versão aqui é interessante, a que eu tenho aqui, tá? Diz assim: o olhar amigo alegra o coração, as boas notícias fortalecem até os olhos. O olhar amigo ou a luz dos olhos alegra o coração. E a pergunta e a chave disso é o poder da empatia e do apoio mútuo, destacando como um olhar amigável pode trazer alegria e conforto. Você se lembra? Quando naquele dia não estava nada bem contigo, mas alguém naquela portaria, ou aqui, ou no seu trabalho, ou na sua casa, olhou para você e disse: não fique assim, vai dar tudo certo. É bom ou ruim? Sejamos multiplicadores de olhares que alegram os corações. Jesus nos chamou para refletir a luz de Cristo. E aí eu te pergunto, irmã Sinim, a luz de Cristo, ela traz alegria ou tristeza? A luz de Cristo, ela traz alegria ao coração ou tristeza para a alma? Aí eu te pergunto, e me pergunto, essa palavra não é para vocês, essa palavra é para nós. Quando olham para nós, presbítero Irandi, será que temos transmitido a alegria ao coração ou temos trazido um peso? Porque é através do olhar. Porque os olhos são a janela da alma. Você já olhou para alguém, Gonçalo, e disse assim: rapaz, essa pessoa não está bem. Está tudo bem na vida da pessoa, mas você olha para ela e o olho dela revela uma coisa: essa pessoa não está bem. Mas você já olhou para alguém que está passando numa luta, numa prova, numa tribulação, olhou para o olho dessa pessoa e falou: meu Deus, o que é isso? E eu te respondo: esse é o olhar de quem tem a justão avisada, e o olhar transcende e excede todo o entendimento. A paz que existe nele excede todo o entendimento. Quem quer se parecer com Cristo? E aí eu faço uma pergunta a nós, Fabiane: o olhar de Cristo traria alegria ao coração ou não? Como os nossos olhos estão? Os nossos olhos têm que parecer, presbítero Clésio, mais com Jesus. Meu irmão, eu não o vi ainda. Quem tem fé que um dia vai o ver? O privilégio daqueles irmãos que vieram, né, face a face, frente a frente, mas eu não imagino um olhar de Jesus transmitindo outra coisa, a não ser mesmo crucifixado injustamente, transmitia paz e alegria ao nosso coração, ao ponto do centurião, do homem que estava ali, dizer verdadeiramente: esse era o Filho de Deus. As pessoas estão precisando ver Jesus em nós.
Quantas vezes, mesmo sem palavras, missionária Rosa, as pessoas olham para nós e dizem: o que tem diferente em você? É o olhar de Jesus através dos teus olhos, é a bondade e a alegria de Jesus através dos seus olhos. E a pergunta que fica a nós é: nós estamos com os nossos olhos ajustados para que um amigo seja abençoado, um irmão seja abençoado através dos nossos olhos? Porque um olhar amigo alegra o coração. Quem quer ter um coração que alegra outros corações, um olhar que alegra outros corações? Vamos ajustar as nossas visões. Abra comigo aí, Provérbios capítulo 30. Capítulo 30, verso 12 e 13. Alguém pode dizer glória a Deus? É um culto de ensino, então é Bíblia, ensino, e assim a gente vai, e o nome do Senhor vai ser glorificando. Olha o que diz Provérbios 30, 12, me chama muito a atenção. Ele vai dizer: olha, há uma geração que é pura aos seus próprios, ou seja, o nosso olho é enganoso. Tem coisa que a gente acha que é, mas não é. Por isso é interessante pedir ao Senhor que abra os nossos, mediante a palavra. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, e que ainda não foi purificada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos, e as suas pálpebras são levantadas em soberba. A Bíblia vai nos advertir sobre os nossos olhos não serem altivos. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre algumas questões, mas existem 3 coisas básicas ou primordiais que afligem a humanidade desde o início. Os pecados capitais, vamos tratar desse assunto, que é a cobiça da carne, a cobiça dos e a soberba da vida. O inimigo ainda usa destas armas. Ele vem se modernizando, se assim podemos dizer, mas Jesus já estava, está e já esteve. Por isso Jesus vai nos dizer: olha, é necessário ajustar a visão, porque o inimigo ainda usa a cobiça dos olhos. Então esses olhos, eles não podem ser altivos. Nós não podemos fazer parte de uma geração cujos nossos olhos ainda não foram purificados. Isso adverte contra a arrogância e a autojustificação, lembrando-nos de que devemos sempre buscar a humildade e a pureza de coração. Deixa eu te dizer algo que é uma sequência que acontece. Tudo vem através dos olhos, dos ouvidos, dos sentidos, tudo entra na mente e desce ao coração. Se a gente conseguir purificar os olhos, nós evitaremos que possa vir à mente e evitaremos que venha ao coração. Mas há uma geração que diz: não tem nada a ver, eu posso ver o que eu quero, eu posso assistir o que eu quiser, eu já sou adulto para isso, eu já sou muito jovem para isso, eu já sou... Irmão, está difícil ver as coisas hoje em dia, não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas assistir um filme que a classificação indicativa, Diaconisa Janaína, diz que é 14 anos, meu Deus... Quem já teve essa triste infelicidade? 14 anos, está acontecendo uma coisa mais explícita ali, porque o inimigo ainda é sagaz. Ele sabe que se entrar pelos olhos, possivelmente encontrará o caminho da mente, e se não vigiarmos muito, descerá ao nosso coração. Desceu ao coração, aquilo que era sentimento vira atitude, e o pecado é consumado. Por isso Jesus vai tratar o pecado na raiz. Jesus vai dizer: olha, se olhar com impureza já pecou, porque Jesus sabe que entra pelos olhos, desce à mente, vai ao coração e se torna uma atitude.
Por isso é tão importante ser uma geração cujos olhos são puros, cujos olhos não são arrogantes, cujos olhos não são egoístas, cujos olhos buscam a humildade e a dependência, dizendo: Senhor, purifica os meus olhos ainda hoje, Senhor. Purifica os nossos olhos. Por isso nós temos que ajustar a nossa visão como um cristão verídico e verdadeiro, para que a arrogância não nos cegue. Há uma geração, volte para mim no 12, por favor. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos. Quem já conversou com uma pessoa que a gente vê que não está bem, a pessoa diz: não tem nada acontecendo, está tudo bem. Não tem nada a ver com isso. Não, isso aí é besteira. Uma geração que é pura aos seus próprios olhos. Mas nós, eu, você, devemos ser puros aos olhos de Deus. Porque Deus tudo sabe, tudo vê, em todo lugar está, tem todo o poder no céu e na terra, e não há nada que Ele não possa transformar. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: eu estou com um problema nessa área, Mateus, mas Jesus com essa palavra não está te descartando, Ele está dizendo: há solução para a sua vida, porque Jesus ainda limpa, ainda lava, ainda transforma. Ei, eu e você somos os exemplos disso. Nós éramos sujos, perdidos, nós éramos a escória da sociedade, mas Jesus nos lavou, nos transformou e está nos dizendo: ei, eu quero ajustar mais ainda a sua visão, para que você não veja as coisas dessa terra, mas que os teus olhos contemplam a minha face naquele dia. Araiandocou, será que tem alguém para dar glória a Deus? Vamos lá, Provérbios capítulo 4, pode colocar 23, nós leremos até o 25, tão conhecido. Abra a tua Bíblia comigo, se você quiser marcar, marque, depois estude, isso é interessante. Provérbios capítulo 4, verso 25, nós já aprendemos algumas coisas, ajustando a nossa visão. Olha o que diz o 23, só para a gente entender o contexto. Se você for olhar no cabeçalho da sua Bíblia, não sei se tem, e se tiver, normalmente está escrito algo sobre conselhos patriarcais, ou conselho de um pai, alguma coisa nesse sentido. Salomão, tomado da sabedoria de Deus, vai dizer: olha, sobre tudo, meu filho, que você deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as fontes das vidas. Mas passa para o 25, por favor. 25. E ele vai dizer, além de guardar o teu coração, ele vai dizer: olha, que os teus olhos olhem para a frente, e as suas pálpebras olhem direto diante de ti. Mateus, o que isso significa? Algumas coisas, dentre elas, nos encoraja a manter o foco no futuro e a perseguir e a prosseguir nos nossos objetivos com determinação. Eu tenho que guardar o coração, mas os meus olhos têm que estar para frente. Os meus olhos têm que caminhar rumo ao futuro. Eu me lembro, não sei se foi assim com você, quando fui tirar a carteira de moto, né, Jones? Quando fui tirar a carteira de moto, Valfredo, o instrutor falou assim: ó, você olha, não aqui, você olha na onde você quer andar, na onde você for passar, porque se você olhar aqui, você vai desestabilizar. Ou seja, olha para frente, e assim a gente foi aprendendo. E assim é a mesma coisa que o versículo está dizendo: olha, comece a olhar para o futuro, para frente, guarda o coração e olha para frente. O diabo nesses últimos dias tem tirado muito da sua presença, na presença de Deus. O diabo tem, com a sua sagacidade, tentado nos tirar da presença de Deus, dizendo: olha para trás, olha tudo que você já passou, você não conseguiu aquele dia, agora que não vai conseguir mesmo. Oh, não, essa luta de novo, você não conseguiu passar ela ano passado, vai conseguir passar ela agora? Não, já te humilharam demais.
Não, olha para trás, olha tudo que você passou. E a Bíblia está dizendo: ei, guarda o coração e olha para frente. Crente anda olhando para frente, crente anda olhando para o alto, crente tem a fé constante em Cristo, que chegaremos ao lugar que Ele marcou. Ei, para de olhar para trás e começa a olhar para frente. É para frente, é a carreira que nos está proposta, é para frente. Olhe para frente e as tuas pálpebras olhem direto diante a ti. Mantenha o foco. Não titubie o olho nem para a direita, muito menos para a esquerda, Daniel. Olha para frente. Para frente. Ei, adolescente, não dê ouvidos para quem quer tirar os seus olhos para frente. Deus tem a promessa marcada, é para frente. Ei, jovem, não perca a esperança, porque nada agora deu certo. Lá na frente, com a graça e a permissão de Deus, vai dar. Se nós começarmos a olhar para os lados, nós cairemos das motos em qual estamos dirigindo. Tem que olhar para frente. Para frente tem equilíbrio, para frente tem graça, para frente tem o alcançar da promessa. Mas se deixar olhar para o lado, irmão, normalmente aonde a gente olha é onde a gente vai, sim ou não? E a pergunta é: tu está olhando para o lado ou para trás ou é para frente? Ajustando a minha visão. Nós já passamos momentos difíceis, sim ou não, presbítero Douglas? Dificílimos, e glória a Deus, mas deixa eu te falar, o Deus que te deu vitória lá atrás está dizendo: ei, tem vitória na frente. Eu falo isso com o temor do Espírito Santo, porque eu sinto que o diabo, ele quer tirar a nossa visão do foco. Porque ele tirando a nossa visão do foco, ele tira todo o nosso foco. Tem gente que não tem mais sonhos com Deus. Deus tem bradado no meu coração há alguns dias, falando sobre pessoas que não olham as promessas que estão para vir ainda. Deus te prometeu? Você tem certeza que foi Deus que te prometeu? Permaneça, que lá na frente vai se cumprir. Mas o diabo está dizendo: ei, não, esse Deus que te falou, ele é homem para mentir. Esse Deus que te falou, ele é filho do homem para mentir. E a palavra está dizendo o quê? Que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ei, olha para frente, tem promessa que vai se cumprir. O diabo querendo ou não, você se posicionando, vai cumprir. E vai cumprir não só sobre você, mas se Deus tem uma promessa sobre a tua casa, pode estar tudo derrubado agora, lá na frente vai estar de pé. Você crê nessa palavra? Por isso olha para frente. Salmo 121, abra para mim por favor. Tão conhecido, Salmo de número 121. Eu gosto muito desse salmo, porque ele revela algumas coisas. Salmo de número 121, leremos 1 e 2. A palavra diz assim, eu gosto dessa versão: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? E eu vejo uma pausa na fala do salmista. Ele levanta os olhos e pergunta: Estênio, de onde me virá o socorro? Primeiro, se precisa de socorro é porque está em apuro. Se precisa de socorro é porque não está tudo bem. Se precisa de socorro é porque está acontecendo alguma coisa. Deixa eu te dizer, está acontecendo alguma coisa contigo? Comigo está. Eu preciso que Jesus me socorra. Por isso a visão do crente não é para trás, não é para baixo, é para frente e para cima. Elevo os meus olhos para os
Quem já viu monte embaixo? Embaixo é pasto, é campina, monte é para cima. E muitas vezes, deixa eu dizer uma palavra profética sobre a sua vida e sobre a minha. Muitas vezes Deus, e eu conversando hoje com o Johnny sobre o que Deus tem nos ensinado, ensina para mim, ensina para ele, ensina para você. Deus muitas vezes nos leva a lugares, ao fundos de poços, porque quem está no fundo de poço só pode olhar para... Ajusta a visão hoje. Deus não precisa te levar no fundo do poço para que você olhe para cima. Campina é embaixo, diaconisa Kate, monte é para cima. E o salmista diz: eleva os meus olhos, ou levantarei, ou levanto os meus olhos para os... Estava em apuro, mas sabia onde tinha socorro. Está em dificuldade, mas sabe de onde vem o refrigério. Está em aperto, mas sabe a graça e a paz que excede todo entendimento. Ele sabe de onde vem. Então levantarei os meus olhos para os montes. E ele faz: de onde vem o meu socorro? De onde? Aí ele respira, olha para cima e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista revela a busca da ajuda e da orientação divina, reconhecendo a soberania e a providência de Deus. Por isso é importante ajustar a nossa visão, não pelo que a terra pode nos oferecer, ou nos trazer um refrigério passageiro, mas é interessante olhar para cima e dizer: eu tenho um Deus, que Ele não só fez os céus, mas fez a terra, me fez e sabe fazer funcionar também. Eu imagino, diaconisa Vanderlice, quando aquele pequeno garoto, Davi, se coloca de um grande homem, Golias. Que situação inusitada, irmã Aline. Missionária Cida, imaginemos-nos. Bruna Bianca, aquele pequeno menino não tinha nem armadura, porque a armadura do rei não cabia nele, era muito pesada. Aquele menino olha para o gigante que matou, antes dele nascer ele já matava. Olha para ele, Michael, e diz: como é bom ter a visão ajustada. Estou sentindo Deus nesse negócio. Davi tinha a visão tão ajustada, evangelista Eduardo, que ele vê o gigante, mas vê o Deus que está acima do gigante. Davi nos ensina demais a ter a visão ajustada, porque o gigante era matador, era Golias, era aquele que as pernas dos valentes de Israel estavam tremendo. Mas diaconisa Leslie, ele olha para o gigante e diz: ei, tu é grande, mas o meu Deus é maior. Ei, tu é fortão, mas a minha visão está naquele que pode todas as coisas. E eu aprendi uma coisa, quando eu estava lá na fazenda, lá no meio do mato, ele me deu graça e me fez entender que se a minha visão está ajustada, não há leão que eu não possa matar, não há urso que eu não possa matar. E deixa eu te falar uma coisa, ele já me ensinou a olhar para ele de uma forma que pode se levantar até gigante, que ele vai fazer cair. É ajustar a visão a quem tem o socorro. Porque os problemas, Guilherme, eles virão. Pastor Marcelo, os problemas virão para nós. Mas nós temos que levar os nossos olhos a olhar para o alto. Golias vai chegar na tua vida, irmã Ellen. Às vezes os leões, a Bíblia vai dizer que... A Bíblia não, né? O adágio vai dizer que tem que matar um leão de cada dia, irmão. Em Cristo nós marcamos o urso, o leão, o gigante. Posso todas as coisas, não é em mim, é naquele que me fortalece. Por isso leve os teus olhos a olhar para Deus. Ajuste a sua visão a olhar para aquele que tem todo o socorro. Busque a Deus, clame a Ele, a uma orientação divina. Pai, eu não sei o que eu faço. Mateus, o que fazer quando eu não sei o que fazer? Você já sabe o que fazer.
O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Alguém sabe me dizer? Ora, nós já sabemos o que fazer. Busque ao Senhor, enquanto se pode achá-lo. Mas agora o salmista nos ensina isso, e eu quero trazer aqui um contexto bíblico, para nós entendermos o quão é importante andar sobre a direção de Deus, e não deixarmos sermos surpreendidos ou enganados com os nossos olhos. Preste bem atenção, capítulo 13 de Gênesis, vai trazer o nosso conhecimento sobre a história de um homem chamado Abraão. Abraão saiu da sua terra, do meio da sua parentela, e estava indo para a terra a qual o Senhor estava o dando ainda. Porém, Abraão, quando saiu, levou consigo seu sobrinho por nome de Ló. O contexto, eu vou entrar só para vocês entenderem. O contexto, por que Abraão levou, alguns historiadores dizem que Nimrod, a primeira figura da maldade depois da era de Noé, Nimrod, que foi aquele que fundou Babel, que foi o que fundou Nínive, a cidade que Jonas foi pregar depois muito lá na frente. Nimrod, a história diz que ele matou o irmão de Abraão. Por isso, eu estou falando da história, não estou falando o que a Bíblia diz. Alguns historiadores dizem que por isso Ló teve que sair com Abraão, porque quando o irmão morria, o filho desse irmão tinha que vir para o pai, para o tio, no caso Abraão. E agora Abraão sai com Ló. Só chegou um momento da história, agora no capítulo 13, que Ló e Abraão tinham muito gado, muitos pastores, e estava começando a dar problema. E aí, Michael, Abraão fala para Ló assim: olha Ló, deixa eu te dizer uma coisa, não está dando certo mais da gente andar junto, nossos pastores estão brigando, nós somos homens prósperos na terra. Abraão tinha tanta convicção de que Deus era com ele, de que ele estava no caminho de Deus, no centro da vontade de Deus, que ele fala para Ló assim, no capítulo 13, verso 9, ele diz assim, ó: não está toda a terra diante de você, peço que você se afaste de mim, se você for para a esquerda, eu irei para a direita, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Coloca para mim aí DCM 13:10, olha o que Ló foi fazer. E Ló levantou os seus olhos. E Ló levantou os seus olhos. O levantar ali não é levantar para cima, é quem levanta para olhar. Diácono Gerson, ele levantou os olhos, e a Bíblia vai dizer, e viu toda a campina do Jordão. Eu te pergunto, tu sabe o que é campina? Campina é algo plano. Campina é campo. Pensou num campo? Campo é plano. Olhou a campina do Jordão, que era bem regada. Olha o perigo dos nossos olhos. Ló tinha passado fome, agora olha a cobiça dos olhos. Olha, a campina é bem regada, antes do Senhor a ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor. Você já pensou algo que se é comparado biblicamente com o jardim do Éden? Que coisa magnífica. Manina, era uma coisa exultante, era uma coisa magnífica. Campinas do Jordão era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, era uma coisa muito boa para os olhos, quando se entra em Zoar. E aqui eu entro num contexto a qual Ló olha e cobiça as campinas, mas lá na frente, o que era jardim do Senhor, se torna Sodoma e Gomorra. Por isso Deus quer ajustar os nossos olhos, não perante o que é belo sobre essa terra, mas perante a direção de Deus. Ló cobiçou, irmão Rômulo, a campina, porque era maravilhosa. Ele disse, meu Deus, eu não vou consultar o Senhor. A Bíblia vai dizer que ele só olhou e foi. E aí é o perigo de nós darmos ouvidos aos olhos. Que coisa, não? Ouvidos aos olhos. Meu Deus, vai dar tudo certo, é muito bom. Primeiro, é direção de Deus. Porque olha, Ló olha a campina, e Deus nos ensina a olhar para frente, mas para o alto. Campina é baixo, monte é alto. Por isso, não deixe que você e eu
possamos ser enganados pelos campos verdejantes dessa terra. Podem até se parecer, cuidado com o que se parece, mas não é. O diabo, ele é sagaz em dizer, aquele é perfeito para você, parece, mas não é. Aquela é perfeita para você, parece, mas não é. Ei, aquele emprego é maravilhoso, seus olhos brilham, mas Deus está dizendo, ei, parece, mas não é. Há caminhos para o homem, presbítero Clésio, que parecem ser de vida, mas o final é... Se Deus não tivesse misericórdia, enviado Abraão, Ló tinha morrido junto com Sodoma e Gomorra. Olha a importância de ajustar os olhos, não para ver conforme a cobiça dos nossos olhos. Mateus, o que é cobiça? É um desejo desenfreado sem refletir. Peraí. Já viu aquela expressão? É bom demais para ser verdade? Deixa eu te dizer uma coisa, a esperança do crente não é na campina na terra, mas é no jardim do Senhor que nos espera na nova Jerusalém de Deus. Nós temos que ajustar a nossa visão para que os jardins desta terra, deste lugar a qual nós estamos de passagem, não nos tire da presença do Senhor. Há caminhos que para o homem parecem de vida, mas o final é morte. Quem está ajustando a visão nessa noite? Já estou encerrando. Quem está entendendo a importância de olhar da forma correta? Meu Deus, é importante demais termos a mente de Cristo, mas os olhos de Cristo também. É importante guardarmos o coração, mas é importante também olharmos de forma correta. E deixa eu te dizer uma coisa, você e eu temos o livre-arbítrio de sair daqui olhando da forma que queremos e vivendo da forma que queremos, mas também temos a oportunidade de sair dizendo, Senhor, abre os meus olhos, mas não para essa terra, abre os meus olhos para contemplar as maravilhas do Senhor. Abra comigo, primeira carta de João, capítulo 2, 16. Aprendemos com Ló que os nossos olhos também são enganosos. Nem sempre o que parece bom é bom. Por isso temos que levantar e buscar orientação divina. 1 de João 2,16, tão conhecido, vai revelar o que já antecipadamente falamos. Porque tudo o que há no mundo, diga comigo, tudo o que há, resume-se a isso: a concupiscência da carne, o desejo desenfreado da carne, eu quero, eu posso. Na filosofia falam de carpe diem, aproveite o dia, faça o que você quiser, se é para o seu bem, está tudo bem. E a Bíblia está dizendo, ei, antes, negue-se a si mesmo. Concupiscência da carne, desejos desenfreados da carne. Concupiscência dos olhos, desejos desenfreados e não refletidos através dos olhos. E o que mais, Mateus? E a soberba da vida, orgulho, prepotência. Gente, é isso ou não é que está acontecendo no mundo hoje? É isso que está acontecendo. Em suma, é isso. Ah, Mateus, mas e o dinheiro? Soberba da vida. E a prostituição? Concupiscência da carne. E a pornografia? Concupiscência dos olhos. E Deus está dizendo, ei, eu quero ajustar a sua e a nossa visão para que nós possamos não viver isso, porque nós não somos do mundo. Não é do Pai. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do... Ajustando os nossos olhos para não ser do mundo.
Nós temos que ter um olhar diferente do mundo. O mundo diz, se é teu inimigo, também é meu inimigo. E a Bíblia vai dizer, se é teu inimigo, ora por ele. Eu quero te fazer amigo dele. Jesus veio para quebrar paradigma para o lado do vento. Bom goiano diz assim, né? Para o lado do vento. As pessoas vivem por elas próprias e pelos seus. E diz, Jesus veio e morreu por aqueles que nem eram dele. Romanos 5 vai dizer que ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Meu Deus, amar quem está bonitinho é fácil. Amar quem está cheiroso é fácil, Marcondes. Amar quem está lindinho é fácil, mas amar quem está sujinho é difícil. E Jesus vai dizer, ei, vocês não são do mundo. Está na hora de ajustar a sua visão para olhar como eu olho. Para olhar para um caído e dizer, Jesus te levanta. Para olhar para um drogado e dizer, Deus me libertou, te liberta também. Para olhar para alguém que não tem solução e dizer, eu também não tinha, Deus me alcançou, te alcança também. Tem que ajustar a visão para não ser do mundo. Tem que tomar cuidado para não olhar como o mundo olha, para não ser invejoso como o mundo é, para não ser orgulhoso como o mundo é, não ser sagaz como o mundo é. O crente, ele tem que ser puro. Abra comigo 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Penúltimo tópico e eu encerro. Nós vamos finalizar falando sobre isso. Nós entendemos desde já a importância da clareza da visão e a percepção como influenciar nossa vida espiritual e moral. Ou a importância de abrir os nossos olhos para discernimento e compreensão das Escrituras. A decisão de não se contaminar através dos olhos, como Jó. Nós falamos sobre a importância da autocrítica, quando Jesus fala, olha primeiro a trave do seu olho, ajusta a sua visão. Nós aprendemos que nós temos que ter o poder da empatia e do apoio, como um olhar amigo alegra o coração. Também nos aprendemos que há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas também nós precisamos ver e nos rever sobre a autojustificação, a nossa arrogância e a nossa falta de pureza no coração. Também aprendemos que temos que olhar para, vou dizer, você fala para frente, tá? Nós temos que olhar para, e para o alto. Se aprendendo isso, olha para frente e para o alto, já atingimos a meta. Mas tem mais, aprendemos com o salmista também, que temos que pedir orientação, reconhecendo a sabedoria, a soberania e a providência de Deus. Não seja como Ló, não ande segundo os teus olhos. Mas segundo os Coríntios vai dizer, não atentando nós nas coisas que coisa paradoxal. Mateus, tu está falando de óleo, agora tu está falando para não se apegar nas coisas que você está vendo. É mais ou menos isso. Por quê? Por quê, Mateus? Mas nas coisas que não se veem. Porque as que veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Ajustando a minha visão para viver um sobrenatural de Deus. O crente, ele não vive por vista, ele vive por... Temos que ajustar essa visão. Nós estamos dependendo mais do nosso salário do que o Deus que manda o nosso salário. Deus quer ajustar a nossa visão a ser como Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que não e a prova das coisas que se esperam. O crente não vive por vista, ele vive pelos olhos da fé. Tem que ter olhos abertos para viver pela fé. Por isso nós não devemos nos prender com o que é passageiro, mas ajustar a nossa visão para que nessa terra viver com pureza, com santidade. Mas por que isso, Rafaela? Por que nessa terra eu tenho que viver desse jeito, Mateus? Talvez seja uma pergunta, eu te respondo, porque nessa terra eu ando dessa forma, porque os meus olhos estão fitados naquilo que eu ainda não estou vendo, mas eu creio que num grande dia eu verei os céus abertos. Temos que viver com um propósito celestial.
deixa eu te dizer uma coisa. No dia que eu e você levantamos e temos a consciência e uns olhos tão focados no céu, nada nos tira da paz. Você já reparou isso? Aquele dia que nós acordamos bem crente, sabe? Vamos usar essa expressão para tu entender. Tu é crente. Sabe aquele dia que você acorda bem crente? Rapaz, perdeu o ônibus, passou chuva, diz: eu tenho um Deus e eu vou chegar no céu. Não há quem pare quem tem olhos fixados no alto. Porque nós não vivemos pelas coisas que vemos, são temporais, mas vivemos pelas coisas que não vemos ainda, mas elas são eternas. Fique de pé comigo, e eu encerro Hebreus 12, capítulo 12, vamos ler o verso 1 e 2. Ele está falando sobre a nuvem de testemunhas da fé, homens que viveram nessa terra, mas com os olhos abertos para os céus. Enquanto viveram nessa terra, tiveram olhos puros, santos, tiveram olhos que foram abertos para ver as maravilhas de Deus, mas os olhos deles estavam abertos para uma coisa: nós chegamos lá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, do capítulo 11, os heróis da fé, deixemo-nos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Quem tem olhos abertos, deixa o embaraço e deixa o pecado. E corramos, diga comigo, corramos. Diga que o irmão está do teu lado. A Bíblia diz não para você andar, é para correr. Mas correr para quê, Mateus? Correr a carreira que nos está proposta. O versículo 12, 2, e nós encerramos. Como que eu corro essa carreira então, Mateus? Diga comigo no 3, 1, 2, 3. Pronto. Olhando para... Ajusta a sua visão para ver Jesus em tudo. Ajuste, porque é o autor e o consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ei, nós precisamos olhar mais para Jesus, ajustando a nossa visão. E a pergunta que eu encerro dizendo é: como sairemos olhando para a nossa vida a partir de hoje? Como eu passarei a olhar para as coisas? Como eu disse, sempre haverá dois pontos de vista. Escolha o ponto de vista de Jesus. Olhe para o que Jesus olharia. Haja como Jesus agiria, porque os olhos são a candeia do corpo. Fecha os teus olhos. Pai, preguei a tua palavra conforme o Senhor nos deu a orientação. Essa noite seja uma noite, Pai, que pessoas aqui possam orar ao Senhor dizendo: Pai, eu preciso ter os olhos de Cristo. Papai querido, ajusta a nossa visão para ser mais pura e mais santa. Pai, ajusta a nossa visão para contemplar não as murmurações, não as coisas ruins dessa terra, mas para contemplar que o Senhor já nos salvou, nos libertou de nós mesmos. Pai, nos dá a clareza da percepção de que os nossos olhos podem influenciar a nossa vida espiritual e moral. Pai, abre os nossos olhos com discernimento para entender as Escrituras, em nome de Jesus, pela autoridade que é me dada, olhos sejam abertos para ler a palavra. Pessoas, Pai, que tinham dificuldade de ler e liam, mas não entendiam, que os olhos abertos sejam nesta hora, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Pai, nos ajude a entender as maravilhas da Tua lei, Senhor, de fato, nos ajude a tomar a decisão de não nos contaminar com os nossos olhos,
Pai, olha para esse irmão que está dizendo: eu preciso santificar os meus olhos, eu preciso parar de olhar para essas coisas, eu preciso parar de olhar para esses lugares. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a ter olhos para olhar para dentro de nós e ver que temos coisas para melhorar demais, antes de olhar para o defeito ou para aquilo que nosso irmão precisa melhorar. Senhor, ajuda esta irmã, ajuda este irmão a entender, Pai, que é necessário tirar a trave dos nossos olhos, e se nós estivermos preocupados com nós mesmos, não teremos tempo para preocupar com os defeitos e com as coisas que os outros precisam a melhorar. Senhor, eu oro em conjunto com a tua igreja, para que nós possamos ter um olhar amigo, um olhar de misericórdia. Senhor, me ajude a olhar para o meu irmão com mais misericórdia, porque eu também sou falho, porque eu também erro, porque eu também tenho dias ruins, Pai, mas o Senhor me olha com compaixão e me ama. Por isso nos ajude a olhar com um olhar de amigo, um olhar que traz alegria e conforto. Por isso, Pai, ajuda-me, arranca toda a arrogância dos meus olhos, arranca toda a autojustificação dos meus olhos. Senhor, traga a humildade e a pureza de coração através dos nossos olhos. Papai, nós oramos ao Senhor, meu Pai, ajuda visões nessa noite, pessoas que estavam olhando para os lados, olhando para os problemas, olhando para as dificuldades. Pai, nós entendemos que nessa noite nós somos crentes em Ti, e crente olha para frente, porque é para frente que tem promessa. O céu está para frente, o céu está nos aguardando, e nós não podemos parar. Assim nos ajude, meu Pai, a levantar os nossos olhos aos céus e clamar a direção do Senhor. Não deixa a minha vida, não deixa a minha família, não deixa a família do meu irmão andar por vista, mas ajuda-nos a buscar a tua direção, ajuda-nos a buscar a tua direção, a tua provisão e a tua providência. Por isso, Pai, arranca, Senhor, toda a concupiscência da carne, arranca, Senhor, toda a concupiscência dos olhos. Pai, arranca toda a soberba da vida, passa a tua mão santa, e arranca toda a cobiça dos olhos, purifica os nossos olhos, Pai. Oh Deus, pois nós vivemos não pelas coisas que vemos, mas pelas coisas que não vemos, mas acreditamos que veremos. Por isso, Pai, olhando para Ti, Jesus, olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, ajusta a visão do Teu povo, ajusta a visão da Tua igreja, ajusta a visão deste altar, ajusta a visão dos departamentos, ajusta a visão do Teu povo, porque sabemos que o Senhor é o nosso Salvador e Senhor, o nosso consumidor, ao consumidor da nossa fé, e o Senhor é o nosso Deus. Por isso, Pai, eu peço, pela autoridade que é me dada, que olhos sejam abertos, meu Pai, que ouvidos sejam, meu Pai, tiradas as ceras espirituais ao ouvir a palavra, que os nossos olhos a partir de hoje, meu Pai, sejam abertos. Senhor, eu vou ser ousado e pedir, pela autoridade do Teu Espírito Santo, Pai, cada crente que está aqui ou pela internet, o Senhor possa implantar neles um dispositivo, de que quando os nossos olhos não forem conforme a Tua palavra, o Senhor nos alerte através do Teu Espírito Santo. E eu sei que pessoas testemunharão que o Senhor fez, o Senhor fará, pois o Senhor é bom e a Tua bondade tem nos alcançado. Assim, Pai, fica conosco, esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.